Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da coluna Jus Desportiva do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Eu sou o Gabriel Belon, membro do Instituto aqui em São Paulo. Se você não conhece as nossas lives, se é a primeira vez que você está aqui, essa live refere-se à coluna Jus Desportiva, a qual os membros e integrantes do IBDD publicam seus artigos todas as segundas e quartas-feiras, e nos dias seguintes, respectivamente terça e quinta, nós temos essa live com a participação do autor do artigo do dia anterior, que a gente tem a possibilidade de estar mais próximo do autor, conversar em mais detalhes sobre o artigo que ele escreveu, ter a oportunidade de fazer perguntas para ele. Se você ainda não é filiado ao IBDD, acesse o ibdd.com.br, lá tem todos os detalhes, tudo aquilo que é preciso para você se tornar membro filiado do IBDD e poder estar aqui conosco, não só publicando o seu artigo na coluna, como também aqui conosco, falando um pouquinho, podendo apresentar um pouquinho sobre o seu artigo. O nosso tema de hoje é um tema muito bacana, que envolve aí as questões sobre vaquejada. Quem vai falar com a gente hoje é o Dr. Maurício Corrêa da Veiga. É um tema bastante interessante, bastante diferente. Estou aguardando aqui a entrada do Dr. Maurício para a gente poder conversar um pouquinho mais com ele sobre esse assunto. O artigo dele, se você ainda não teve a oportunidade de ler, está no nosso site, está lá no ibdd.com.br. Vou deixar aqui também o link para quem quiser acessar, já fica mais fácil aqui, se vocês quiserem acessar. E não só o artigo do Dr. Maurício, mas também todos os outros artigos da nossa coluna estão disponíveis no site do IBDD. O Dr. Maurício já está entrando, já vai o nosso papo aqui. Vamos só aguardar a internet. Olá, Dr. Maurício, boa noite. Olá, Gabriel, tudo bem? Tudo Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Dr. Maurício dispensa apresentações, mas rapidamente, para quem ainda não o conhece, o Dr. Maurício é presidente da Comissão de Direito Desportivo do IAB, é doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, professor a contrato do Master Direito e Esporte de La Sapienza Universidade de Roma, sócio do Corrêa da Veiga Advogados e membro também aqui do nosso IBDD. Doutor Maurício, em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra estar aqui com o senhor. Tive a oportunidade de estar junto com o senhor profissionalmente no São Paulo Futebol Clube, em alguns casos que pudemos trabalhar juntos. Então é um grande prazer estar com o senhor aqui novamente, tá? Que bom, Gabriel. Prazer é meu estar com você aqui. De fato, você lembrou bem aquele período muito bom, de um aprendizado muito grande, que foi a advocacia trabalhista para o São Paulo Futebol Clube, não é mesmo? Com certeza. Então estamos aqui de novo agora, mas numa situação diferente, não contenciosa, mas que é uma questão acadêmica. É verdade. Bem interessante. É verdade. O tema de hoje é muito bacana, vaquejada, né? Na semana passada, se não me falha a memória, 15 dias atrás, eu também escrevi um artigo sobre o rodeio, inclusive bati um papo aqui com o meu querido amigo Renato Renatini, né? E a gente tratou um pouquinho sobre o rodeio, que tem algumas similaridades com a vaquejada em alguns aspectos. Mas, doutor Maurício, sem mais delongas, vou me ater em primeiro lugar ao título, né, do seu artigo. Vaquejada é prática desportiva. Para a gente entender esse contexto, lhe faço uma pergunta inicial. Qual é o conceito de desporto? O que a gente pode dizer que é o desporto? Bom, maravilha. Então, para a gente poder situar esse nosso tema aqui de hoje, é importante destacarmos primeiro o conceito que a Carta Europeia traz sobre o desporto. E é um conceito assim bem abrangente, que é justamente a definição de que o desporto é qualquer prática onde você tem ali um movimento muscular. Qualquer ação muscular ali que você pratica, que você movimenta, isso é considerado desporto. E aí pode ser algo organizado através de federações ou não. Agora, o importante é que você tenha ali
um gasto de energia, um movimento muscular. Tanto é que até mesmo o uso do cérebro, atividades cerebrais, né? Ou seja, jogos da mente, atividades mentais, são ali consideradas também como prática desportiva, como desporto. Então, o conceito é muito abrangente. Então, é atividade física, seja ela de qualquer intensidade. Então, esse é o primeiro conceito sobre a definição de desporto. E é importante definirmos isso nesse primeiro momento para a gente poder contextualizar esse nosso tema de hoje, que diz respeito à vaquejada dentro de uma prática desportiva. Com certeza, com certeza. É um primeiro passo muito importante. E quando a gente fala da vaquejada, a gente também não pode esquecer do animal, né? Assim como acontece também no rodeio, a gente vai falar um pouquinho também do peão mais para frente. Mas dentro desse contexto do esporte, que envolve tanto o peão quanto o animal, a gente pode dizer que é permitida a utilização do animal na prática desportiva? Como que a gente pode falar, o que a gente pode dizer sobre isso? Bom, vamos então delimitar esse conceito. É possível prática desportiva com animais? Sim. Agora, animais sozinhos, de forma solitária, eles praticam esporte, praticam desporto? Não. O animal sozinho não. Precisa do componente humano, mesmo que seja ali o componente mínimo, mas precisa da ação do homem. É claro que se a gente pegar aqui a natureza do animal, existe ali os cachorros, por exemplo, tem o espírito do jogo. Tem até um espírito ali competitivo, mas algo lúdico. E isso quem nos ensina é o filósofo Johann Huizinga, né, que escreveu célebres livros ali no século XIX, e um deles, o Homo Ludens, ele fala exatamente sobre essa questão, que o jogo, ele inclusive é anterior à própria cultura, tendo em vista que os próprios animais já têm um instinto para o jogo. Agora, o animal não pratica desporto. O animal não pratica esporte. Porque falta ali, primeiro, o próprio raciocínio. Ele tem ali a intuição. Ele tem ali aquele objetivo, a prática para o jogo. Mas falta ali o raciocínio, a razão, para você poder obedecer às regras. E é isso que conceitua, que caracteriza ali exatamente esse passo seguinte para o desporto. Você precisa da atividade física, mas dentro da obediência de regras, obediência de normas. E o próprio desporto, ele se organiza e tem as suas próprias regras. E mesmo até regras que podem não ser ali escritas, podem ser regras costumeiras, mas é isso que vai caracterizar também o desporto. Então, uma corrida de cachorros, por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos, na Austrália, no México, até em Portugal, corrida de galgos, né? Que é uma raça de cachorro que você tem competição, e o cachorro ele sai em disparada ali, sabendo que tem alguma coisa, mas é dentro daquela coisa lúdica ali, até mesmo instintiva, né? Então, uma corrida de galgos não é ali prática desportiva, não é mesmo? Agora, o hipismo é prática desportiva, porque você tem ali o componente humano, é o homem com o cavalo. Então, você tem toda a questão da destreza, da doma, né, em relação ao animal. Então, esse é só um exemplo também, mas quando você tem o componente humano, o humano mínimo que seja, aí sim nós estamos diante de uma prática desportiva. Perfeito, perfeito. É muito bacana, Tomás, o tanto que a gente consegue aprender com o senhor, que eu fico muito impressionado, muito feliz e mais uma vez digo quanto honrado de estar aqui hoje. Mas adentrando ao artigo, esse é o tema principal do artigo, né, que é a vaquejada, que é essa prática esportiva tão conhecida lá no Nordeste brasileiro.
O que ela é? No que ela consiste, né? O que a gente pode dizer que é a vaquejada, o que é esse esporte, como que ele se caracteriza? Bom, essa também é a questão principal. Eu queria deixar aqui, não fiz no início, mas deixo um abraço para todos os amigos, todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui. Inclusive, eu tenho o Walter Lopes aqui de Portugal, vários amigos brasileiros que já passaram por aqui, a Júlia, a Aline, enfim, todos vocês, a Bruna, todos vocês aqui, o meu abraço carinhoso, né? Espero que a gente possa fazer aqui um bate-papo bem interessante. Então, Gabriel, a vaquejada, ela é uma atividade muito impressionante. Eu aqui faço até uma confissão, que foi quando eu comecei a escrever sobre esse tema, que foi a minha dissertação de mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa. Eu comecei a me entusiasmar. Eu confesso que num primeiro momento eu tinha até algumas dúvidas em relação, não à prática desportiva em si, mas em relação a essa proteção da vaquejada como um patrimônio cultural do Brasil. E confesso que precisei, para firmar o meu convencimento, precisei ir assistir a uma prova de vaquejada, lá em Sergipe, na cidade de Lagarto. E fui levado por um grande amigo, que é o José Marcelo Fernandes e a família Fernandes, que são de queridíssimos amigos lá de Sergipe, e que me apresentaram uma prova de vaquejada. E lá eu pude ver o que envolve, né? O que está por trás de uma vaquejada. Então, antes de contar essa minha experiência... Só para registrar, doutor Maurício, a entrada do nosso querido presidente Leonardo Andreotti, que está aqui também nos acompanhando nesta noite. Maravilha! Léo, um grande abraço para você. Espero que o Luigi esteja nos assistindo também, né? E a vaquejada, então, ela é muito surpreendente, muito surpreendente. E a história dela é uma história muito rica, porque diz respeito à própria história do Brasil e principalmente do povo nordestino. Então, você tinha ali no final do século XVIII, início do século XIX, as grandes fazendas, não é mesmo? Com todo aquele gado, com inúmeras centenas, milhares de cabeças de gado que pastavam soltas. O Flávio Moura aqui, um grande amigo, comendador Flávio Moura. Então, nas grandes fazendas, o doutor João Marcelo também está aqui. Que bom, Marcelinho, que você esteja aqui. Audiência de peso. Vamos lá. As grandes fazendas não tinham cercas. Então esse gado pastava ali durante meses. E quando chegava o inverno, era necessário fazer a apartação desse gado. Você reunir esse gado. E não era uma tarefa fácil, porque o gado já estava ali há muitos meses, quase vivendo de forma selvagem, na Caatinga. Isso a gente está falando ali, Rio Grande do Norte, Sergipe, Nordeste brasileiro, Ceará, enfim, Alagoas. E então você precisava de vaqueiros, e os fazendeiros então tinham esses vaqueiros, que inclusive se vestiam a caráter, com gibão, com aquela roupa de couro, com chapéu, montados a cavalo, e iam reunir esse gado que estava disperso. E essa reunião, você fazer a apartação, tinha inclusive uma finalidade curativa, né? Que muitas cabeças ali, as reses estavam efetivamente machucadas, e você precisava então juntar todo esse gado. E quando o vaqueiro reunia, né, conseguia reunir todo esse gado, ele era recebido ali com uma grande festa, né, com pratos típicos, ele recebido com um verdadeiro banquete mesmo, e que reunia inclusive os fazendeiros vizinhos. Então daí você tem a origem da vaquejada, que é essa reunião, inclusive, das pessoas ali, de fazendeiros, celebrando o que aquele vaqueiro fez, que era justamente reunir todo aquele gado. Então essa é a origem da vaquejada, que atualmente, meu amigo Fernando Ximenes aqui, grande advogado do Rio de Janeiro,
E a vaquejada, então, tem essa origem, né? Uma finalidade curativa e que você reúne, então, todas essas pessoas para celebrar a chegada do vaqueiro com o gado. E atualmente, evidentemente, que isso evoluiu, parte ali de um festejo regional para uma situação atual que nós temos, que é uma celebração, uma verdadeira festa. E na cidade de Lagarto eu pude presenciar milhares de pessoas reunidas, inclusive com provas ali a todo momento, com arquibancadas lotadas, e inclusive com músicas típicas, com pessoas ali em volta que esperam, né, todo um ano inteiro para celebrar aquele momento. Então você tem venda de CD, você tem apresentação de música regional. Então é um grande evento, um grande evento. E que inclusive esse evento de Lagarto, ele reúne políticos, celebridades que vão ali para enfim, verificar exatamente o que está acontecendo. E não só você tem ali uma melhora na produção, na genética desses animais, desse gado, mas também dos cavalos que são utilizados, que é a raça quarto de milha, que é o cavalo utilizado pelos vaqueiros, né, para poder, atualmente, né, a vaquejada hoje, consiste ali basicamente em você derrubar o boi ou o touro, dentro de uma área delimitada, de uma área marcada. Então você tem dois vaqueiros ali a cavalo, um que coloca ali, que vai cercando o boi, e o outro vaqueiro que pega esse boi ou touro pelo rabo e derruba dentro dessa área delimitada. Então, ou seja, uma prática desportiva com regras, né, e que demonstra ali a celebração de uma manifestação cultural. Portanto, isso é o que simboliza a vaquejada hoje, além de significar ali o sustento de várias famílias que vivem em razão desse momento. Doutor Maurício, muito legal. Tem uma pergunta aqui do Pedro Matei. Ele pergunta o seguinte: a vaquejada pode ser considerada uma modalidade do desporto de criação nacional, assim como a capoeira? Pedro, muito boa a sua pergunta. Pedro, que teve ali uma participação, estávamos juntos na Academia Nacional de Direito Esportivo. Pedrinho ali sempre dando sua contribuição muito perspicaz. Eu entendo que sim. Para mim é uma criação nacional, assim como a capoeira, e por ser uma prática desportiva genuinamente nacional, ela goza de uma proteção constitucional. Portanto, é dever do poder público proteger essa prática desportiva nacional. Assim como nós temos o futsal, que é uma prática desportiva genuinamente brasileira, né? Por mais que haja ali uma dúvida se o futsal nasceu no Uruguai ou no Brasil, já está incorporada, porque tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. O ministro Ricardo Lewandowski já se manifestou. A prática desportiva não precisa ter nascido, a gênese não precisa estar no nosso país, aqui no Brasil, mas basta que ela seja ali um movimento cultural, como é o futebol. Todos nós sabemos que o futebol não nasceu no Brasil, mas o futebol goza de uma proteção constitucional. E dessa forma, a vaquejada também merece essa proteção por força do que dispõe o artigo 217 da Constituição Federal. E justamente por gozar dessa proteção constitucional é que você não pode ter nenhuma decisão judicial, por exemplo, que proíba a vaquejada. E como nós já tivemos, né? Tivemos uma lei do Ceará no ano de 2016, a Lei 15.293, que foi ali uma lei do Ceará de 2013, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. E declarada inconstitucional num julgamento, eu diria assim, não vou dizer controvertido, mas um julgamento que tem ali uma explicação, inclusive, antropológica, uma interpretação filosófica, porque foi tomado ali por uma maioria de 5 votos a 4, dizendo que aquela lei era inconstitucional. E que,
por força do que prevê o artigo 225 da Constituição da proteção ao meio ambiente, a vaquejada ela seria uma prática cruel contra os animais. E por 5 votos a 4, Gabriel, por que eu destaco, por que eu falo da questão filosófica até desse julgamento? Porque a vaquejada é uma prática muito difundida no Nordeste brasileiro. Portanto, existe ali uma segregação e um preconceito por parte do resto do Brasil todo, sendo bem genérico, porque também existe vaquejada no Rio de Janeiro, em Xerém, existe vaquejada no Distrito Federal. Mas, de uma forma geral, a prática é difundida no Nordeste. E aí nós temos um Supremo Tribunal Federal. Ô, Renato, tudo bem? Olha só, Renato aí, maravilha. Ô, grande Delmin, maravilha, ótimo, bom estar com vocês. Então nós temos essa prática difundida no Nordeste brasileiro. E você sabia, Gabriel, que desde a Constituição de 1988, apenas 2 ministros oriundos do Nordeste foram nomeados para o Supremo? Agora 3, né? Porque tivemos o ministro Cássio, que é do Piauí, região Nordeste brasileira, mas que foi nomeado recentemente, agora há poucos meses atrás. Mas apenas 2 ministros do Nordeste. E o último ministro do Nordeste no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Aires Brito, que não participou desse julgamento. Tenho certeza que se ele tivesse participado, ele teria ali exercido uma certa influência, demonstrado a importância da vaquejada para o povo brasileiro, não apenas para o Nordeste brasileiro. Ainda mais o ministro Aires Brito, natural de Propriá, no Sergipe. O Sergipe que tem essa grande tradição na vaquejada, e essa que eu assisti foi em Lagarto, nesse estado brasileiro. Então nós temos uma questão que tem que ser levada em consideração. E não foi à toa que após o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade da lei estadual lá do Ceará, que declarou inconstitucional a vaquejada, veio ali uma lei, no próprio ano de 2016, dizendo que a vaquejada era patrimônio cultural e imaterial brasileiro. E sendo patrimônio imaterial e cultural brasileiro, você não pode simplesmente declarar a sua inconstitucionalidade e extinguir, né, essa prática. E, em seguida, o Congresso Nacional aprovou ali a chamada PEC da vaquejada, que foi promulgada a emenda constitucional número 96 no ano de 2017, dizendo que a vaquejada, por ser uma prática, inclusive desportiva, ela não implicava em crueldade com os animais. E aí vem toda uma crítica, né, dizendo, olha, como que uma lei, uma emenda constitucional, que é casuística, que vem para esvaziar a decisão do Supremo, vai ser aprovada logo em seguida. Mas nós temos uma questão técnica, é que o efeito erga omnes de uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade, ela vincula o Poder Judiciário, vincula o Poder Executivo, mas ela não vincula o Poder Legislativo. O Congresso Nacional não sofre os efeitos dessa decisão. Então ele pode editar as suas leis. E essa emenda constitucional, para mim, é uma emenda constitucional muito, muito correta, porque ela, primeiro, diz ali que a vaquejada é uma prática desportiva, que de fato uma prática desportiva, e que também, no segundo momento, diz que não importa em crueldade com os animais. E não importa em crueldade para os animais, porque aí, inclusive, nesse processo, onde foi declarada a inconstitucionalidade da lei do Ceará, tem ali a ABVAC, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, né, a Associação Brasileira de Vaquejada e dos Criadores de Quarto de Milha, apresenta um parecer do professor Celso Fiorilo. O professor Fiorilo, ele diz que crueldade, inclusive pela própria definição
do dicionário é quando você tem prazer no sofrimento de outro. E falando aqui dos animais, é quando você tem prazer no sofrimento do animal. Na vaquejada, jamais, em tempo algum, você tem prazer com eventual sofrimento do animal. O que você tem é um vaqueiro mostrando ali sua destreza, mostrando ali a sua formação, sua prática desportiva, e que ele consegue derrubar o boi ou o touro naquela área delimitada. Portanto, não tem crueldade, ninguém quer ver o animal sofrendo. Absolutamente. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, o que poderia acontecer na farra do boi. Portanto, comparar a farra do boi com a vaquejada é um equívoco dos maiores, porque são situações absolutamente distintas. Comparar uma briga de galo com vaquejada é algo que não tem o menor cabimento. É você ali fazer um apelo simplesmente para extinguir a vaquejada. Então, que não tem ali o menor sentido. Crueldade é quando você tem o sofrimento, né, do animal, quando você tem ali essa sensação. E que não acontece jamais com a vaquejada. Pode acontecer de ter alguma lesão no boi, ou até mesmo no próprio cavalo? Pode, até pode. Como acontece em qualquer prática desportiva. Um jogador de futebol, um atleta profissional de futebol que entra em campo, ele pode ter uma fratura exposta. Né? Às vezes até não precisa nem de uma entrada violenta do seu adversário. Às vezes, sozinho, ele pode ter uma lesão dessa, um acidente. Então, a prática desportiva, ela já tem, intrinsecamente, você já tem ali que conviver com essa situação de risco. Então, o risco é inerente. E na vaquejada esse risco ele é atenuado, primeiro, porque você tem ali o vaqueiro com a sua destreza, né, com o seu todo conhecimento, né, ele faz de tudo para não ter o sofrimento do boi. Inclusive você tem ali um juiz de bem-estar animal que ele confere. Se o cavalo tiver algum tipo de lesão, ele está desclassificado. Então o vaqueiro não vai usar espora, absolutamente. Ele mal usa um cutuco ali, talvez, só para o cavalo poder arrancar. E um cutuco que qualquer um ali, que é um metal que você tem ali na bota, na parte do calcanhar, na bota, para fazer como se fosse ali, talvez, muito menos violento que um chicote, por exemplo. Né? Isso é muito interessante, né, doutor Maurício, que até as pesquisas mais recentes do rodeio também mostram que as contusões nos animais são muito próximas a zero. Né? Então, essas estatísticas elas são de Barretos e também da PBR nos Estados Unidos. Então, assim, é muito interessante isso, porque a gente vê criar-se esse mito em relação a esses esportes de que há os maus tratos, né? E muitas vezes só na tentativa de se banir ali uma cultura que até ouvindo todo o belo contexto histórico que tem a vaquejada também me remeteu muito ao rodeio, porque é justamente isso, assim, o crescimento é uma consolidação de uma cultura, de uma atividade que se tornou uma coisa extremamente profissional, que também tem toda essa avaliação do animal. Então é muito bacana a gente poder conhecer esse lado e poder trazer para as pessoas justamente essa ideia de que as coisas não são como muitas vezes se coloca pela imprensa ou até mesmo de forma livre na internet, sem qualquer conhecimento técnico sobre o assunto, né? O Dr. Caio Medawar, que nosso grande doutor amigo Caio Medawar, pergunta se o julgamento da vaquejada foi ideológico. Oi, Caio, tudo bem? Olha, essa pergunta, para mim, ela é fundamental. Para mim, foi totalmente ideológico. E, para mim, ele demonstra ali um preconceito contra o povo nordestino. Um preconceito velado contra o Nordeste brasileiro. Para mim, ficou muito clara essa situação. Eu fiz um estudo de caso, que está, inclusive, na minha dissertação, que foi defendida agora no final de setembro, um estudo do caso avaliando todo esse julgamento, inclusive o voto de cada ministro. E um dos votos do ministro Luiz Fux me impressionou, porque ele diz ali
expressamente, textualmente, que o que estava acontecendo naquele julgamento era uma grande hipocrisia. Se fosse considerar que na vaquejada você tinha ali o sofrimento do animal, nós, brasileiros, não poderíamos, nenhum de nós, comer carne bovina. Porque o boi que vai para o abatedouro, e ele descreve ali, é um texto, tipo assim, como eu virei churrasco, alguma coisa assim, ou como o boi vira filé. Que ele descreve ali, que você visualiza, impressionante, no voto do ministro Fux, ele vai descrevendo como o boi vai para o abate. Então, que ele passa ali confinado dentro de um caminhão, né, e vai sujo com outros espécimes ali também, submetido a uma condição de estresse violentíssima, né, até chegar, passa por corredores, até chegar ali com uma pancada na cabeça, é colocado de cabeça para baixo, ainda não está morto, sofre um corte na jugular e é colocado de cabeça para baixo. Isso é sofrimento. Isso é o sofrimento do animal. Então, o animal, para finalidade ali comestível, se você for aplicar o que foi aplicado naquela lei, naquela ação direta de inconstitucionalidade da lei do Ceará, nós não poderíamos mais, não teríamos o direito de abater um único bovino sequer no Brasil. Então, primeiro, foi um julgamento ideológico, sim, e foi um julgamento hipócrita. Hipócrita. Por quê? Crueldade contra animal, é claro que eu sou contra. Todos nós somos contra, né, na crueldade. Agora, crueldade é você sentir prazer com o sofrimento do outro. Na vaquejada você não tem isso. Porque se você disser que a vaquejada é uma prática cruel, você vai dizer também que o futebol é cruel. Porque o jogador pode se machucar, pode se lesionar, né? Então, é uma prática, a vaquejada consiste numa manifestação cultural, numa prática desportiva bicentenária, que é o símbolo da tradição nordestina. E negar essa tradição é, sim, uma demonstração de preconceito do restante do país Brasil. Esse nosso país continental, que não pode ser egoísta. Para manter a unidade do nosso país, nós temos que compreender a importância, a grandeza dessa manifestação cultural, dessa prática desportiva para essa sociedade, para esse determinado segmento, para esse determinado estado do nosso país. E nesse contexto aqui, o Herrero, perdão se eu não sei qual que é o nome correto dele aqui, mas ele pergunta se a vaquejada, se acontecesse em Madrid, será que os críticos manteriam o mesmo posicionamento? Pois é, na Espanha, né, de uma forma geral, Madrid, Barcelona, Sevilha principalmente, você tem as touradas, e as touradas, inclusive, aquela que você sacrifica o boi, né, o touro, naquele momento final, que é diferente da tourada de Portugal, porque a minha dissertação, ela leva em conta, faz essa análise comparativa, exatamente da vaquejada no Brasil e da tourada em Portugal, trazendo, inclusive, semelhanças. E na tourada em Portugal, você não mata o boi, você não sacrifica o boi, o touro, no final. Salvo em um único lugar, que é em Barrancos, no Alentejo, que você sacrifica, mas por força de uma questão cultural, que até existe uma lei que autoriza, é uma lei específica do ano de 1995, que autoriza você matar o touro, né, no final ali da apresentação do espetáculo. Então, sem dúvida, se fosse em Madrid, por exemplo, você não teria toda essa manifestação. Inclusive, Gabriel, para poder corroborar esse entendimento de que a vaquejada é uma prática desportiva,
O vaqueiro, que é o peão da vaquejada, ele é reconhecido como atleta profissional. Justamente essa era a minha próxima pergunta, né? Você menciona no artigo a Lei 10.220, que para o rodeio é uma lei importantíssima, né? E que a gente tem até algumas boas discussões, bons debates em relação ao próprio conceito de atleta, advindo da Lei Pelé, que existe um bom debate até em toda a bibliografia dos autores e tudo mais. E nesse caso a gente tem uma lei específica, né, que traz um conceito específico para o atleta, para o peão de rodeio. E aí eu te pergunto, o peão da vaquejada, ele também tem essa proteção? Ele pode ser, vamos dizer, equiparado a esse peão de rodeio da Lei 10.220? Sem dúvida nenhuma. Até porque a Lei 10.220 ela é bem abrangente. Ela fala do peão de rodeio, mas é toda aquela prática que envolve o próprio rodeio, né? Inclusive aquelas provas, o team penning, bulldog, enfim, todas essas provas do rodeio, inclusive a vaquejada. Então, o peão de vaquejada, ele é um atleta profissional. Inclusive, ele tem que ter ali um contrato especial de trabalho desportivo, ele tem um contrato por escrito. Ao contrário do que acontece com um trabalhador ordinário, que o contrato de trabalho pode ser qualquer ajuste verbal, informal, tácito, o peão de vaquejada, ele precisa ali de um contrato de trabalho por escrito, que vai ter um prazo mínimo de 4 dias e um prazo máximo de 2 anos, que vai ter ali cláusula penal. Tem cláusula penal, né? Se o contrato for descumprido antes do prazo. O organizador do rodeio, ele tem que contratar o seguro obrigatório. Aquele mesmo seguro obrigatório que precisa para o atleta profissional, do artigo 45 da Lei Pelé, você tem que contratar também para o peão de rodeio. E, inclusive, você tem ali sanções quando houver inadimplemento por prazo ali superior a 3 meses. No contrato tem que constar ali o salário, gratificações, luvas. Portanto, o peão de vaquejada, ele é um atleta profissional. Se é um atleta profissional, nós estamos tratando de uma prática desportiva. Então, esse para mim é a pá de cal, é o argumento definitivo para você considerar ali a vaquejada como uma prática desportiva. E sendo prática desportiva, Gabriel, você não pode, através de uma lei, declarar ali inconstitucional a vaquejada. Porque você estaria declarando inconstitucional uma prática desportiva e uma manifestação cultural. Ou seja, estaria violando ali o artigo 217 da Constituição e o artigo 216. Porque manifestação cultural e prática desportiva são bens protegidos pela nossa Constituição. E você não pode, simplesmente por uma questão simplesmente ideológica, né, ou dizer ali, claro, todos são contra, a maioria das pessoas ali é contra os maltratos aos animais. É contra a crueldade aos animais. Mas você na vaquejada, eu presenciei isso. Você tem um juízo de bem-estar animal. E que, inclusive, é de uma seriedade total e absoluta. Depois de cada prova, aliás, diga-se de passagem, para cada prova, você tem ali um boi ou um touro. O touro ele não corre ali mais de uma prova. Então, nessa vaquejada, por exemplo, você usa ali mais de 1000 cabeças de boi, porque, ou touros, né? Porque eles não repetem a prova. E depois o boi é examinado, o cavalo é examinado, e de uma forma ali muito criteriosa. Então, você pode ter ali determinadas provas de vaquejada que pode haver ali algum tipo de maltrato? Pode. Mas então aí que você adote sistemas para fiscalizar, né? Até o próprio Ministério Público, enfim, temos várias instituições que teriam essa possibilidade e essa competência. Então, que fiscalize quando você não adota esse tipo de cuidado. Agora, o que você não pode, de jeito nenhum, é generalizar
dizendo que toda vaquejada ali tem maltrato, porque isso daí é injusto, isso é preconceituoso, é desconhecer a grandiosidade do Brasil e o que representa a cultura do nordestino, não só para o povo do Nordeste, mas para todo o Brasil. Perfeito, doutor Maurício. E pensando nesse todo esse contexto, nessa consolidação legislativa que ficou evidente para nós aqui nesse nosso bate-papo, o que o senhor pensa sobre a justiça desportiva, eventualmente da vaquejada? Seria possível a gente ver isso, assim, um TJD da vaquejada, com eventual punição para os peões e até mesmo a utilização do CBJD? O senhor entende que isso é possível? Bom, a partir do momento em que se defende que a vaquejada é uma prática desportiva, você tem consequências. E as consequências iniciais, primeiro, a aplicação de um estatuto do torcedor, não é mesmo? Então, aquela pessoa que vai lá assistir, vai na vaquejada, ela está protegida pelo estatuto do torcedor. Então, é a primeira defesa. Isso daí, o reconhecimento como prática desportiva, você tem os bônus, mas também tem o ônus, né? E o ônus é justamente você se adequar a esse movimento desportivo. Inclusive, movimento ali federativo. Então, teríamos um tribunal desportivo da vaquejada? Sim. Poderia ser até um tribunal desportivo que julgasse ali o peão de rodeio, né, como uma forma mais genérica, mais ampla. Por quê, Gabriel? Porque aí nós teremos, inclusive, também questões relacionadas a doping. Né? Doping do próprio vaqueiro, doping do seu cavalo. Tudo isso estaria sujeito, estaria afeta, né, a matéria afeta ali a própria justiça desportiva. E, inclusive, também questões relacionadas a match fixing, manipulação de resultados. Porque você vai ter ali apostas envolvidas para determinado vaqueiro, não tem a menor dúvida. Então você está dentro do movimento desportivo. E você está dentro do movimento desportivo, eu particularmente acho isso muito positivo. Porque você consegue ali ter um regramento e assegurar a lisura do resultado, assegurar a lisura da competição. Né? Então, o reconhecimento como prática desportiva implica em todas essas consequências. Um tribunal, nós temos o Tribunal da Capoeira, o TJD da Capoeira, que é uma manifestação cultural, tipicamente brasileira, genuinamente brasileira, e que é uma prática desportiva. Então, isso tudo, né, você tem o tribunal do hipismo. Né? Se o hipismo é considerado como uma prática desportiva, por que não a vaquejada? O cavalo que salta os obstáculos, ele corre o risco também de fraturar ali, né, a pata. E é o mesmo risco que um cavalo de vaquejada corre, não é mesmo? Então, enfim, tem todas essas questões aqui que merecem essa reflexão. Eu vi que a Fernanda Chamusca aqui passou por aqui também, deixar meu grande abraço para ela, para todos vocês que estão nos assistindo. Legal, muito bom, Maurício. Tem uma parte muito interessante aqui do artigo, aliás, o artigo todo, né? E para quem ainda não teve a oportunidade de ler, está lá no nosso site, está no site do iBDD.com.br. Não só o artigo do Dr. Maurício, mas todos os outros artigos da nossa coluna estão lá no site. Basta entrar, coluna Justo Esportiva do IBDD. É bem tranquilo, se encontra todos lá. Dr. Maurício, eu cito aqui que a vaquejada é tão tradicional no Nordeste que ela perderia apenas para o futebol, né? E aí, partindo desse contexto, eu queria entender um pouquinho mais como que funciona a questão das entidades de administração da vaquejada. Se elas têm um âmbito nacional, como que funcionaria mais ou menos essa questão das entidades de organização? Bom, a entidade de organização, ela seguiria ali o mesmo padrão, né, com entidades regionais,
a nível ali de federação e uma entidade nacional. E é evidente que essa entidade nacional ela acaba sendo estabelecida, né, onde você tem a prática com maior desenvolvimento. A entidade máxima do futebol no Brasil, ela está sediada no Rio de Janeiro. A entidade máxima do futsal está no Ceará. Então, a do basquete está em São Paulo, salvo engano. Então, evidentemente que a entidade máxima ali da vaquejada, ela provavelmente ficaria no Nordeste. Apesar de que, eu repito, você tem grandes provas de vaquejada no Rio de Janeiro, em Xerém, né, que fica em Duque de Caxias. Você tem também no próprio Distrito Federal, que tem um julgamento recente que eu analisei, que o relator é o desembargador Cruz Macedo, dizendo que a vaquejada é sim um patrimônio cultural e material do Distrito Federal. E que quando eu vi essa ação, confesso até que eu fiquei surpreso, porque no primeiro momento eu não tinha ideia, né, que também no Distrito Federal ali você tinha um envolvimento tão grande, né, da própria vaquejada, mas você teria a mesma estrutura federativa do movimento desportivo, como você tem para as outras modalidades, você teria também da própria vaquejada, sem dúvida nenhuma, seguindo todos ali os ônus e os bônus, porque um organizador, né, de uma prova de vaquejada, por exemplo, ele vai ter que se enquadrar ali ao estatuto do torcedor. E, inclusive, tendo que ter ali a quantidade de ambulâncias ou de equipe médica, de socorristas ali necessária, ter toda a responsabilidade em relação à venda de ingressos, à realização das provas, né, e está sujeito ali todas as demandas e responsabilidade civil por qualquer tipo de lesão dos espectadores. E aí o torcedor, nós sabemos, né, que o próprio Estatuto do Torcedor diz que a caracterização do torcedor não é só aquela pessoa que está dentro da arena ou do estabelecimento desportivo. Né? Quem está assistindo pela televisão, por exemplo, né, ou pela televisão, ou por qualquer forma de streaming, é considerado torcedor também, não é mesmo? E que está protegido pelo Estatuto. Então, claro que isso daí demandaria uma organização, sem dúvida nenhuma, mas que é plenamente possível de ser executado, assim como nós temos outras modalidades que fazem parte dessa estrutura desportiva. Legal, perfeito. E a gente já nos encaminhando aqui para a reta final, dado o adiantado da hora, tem uma coisa que é muito interessante também de destacar e que às vezes as pessoas também acabam se esquecendo, que é do quanto que financeiramente é importante esse esporte, né? Assim como o rodeio, que tem diversos patrocinadores, diversos investimentos diferentes, porque interessa para muita gente, embora, como a gente abordou um tempinho atrás, existam esses mitos ainda, né, com esse esporte. Mas muito interessante o movimento econômico que o senhor coloca de 600 milhões de reais da vaquejada, né? O que materializa toda essa importância desse esporte, especialmente para a região Nordeste, né, doutor Maurício? Exatamente, Gabriel. Inclusive, o José Marcelo Fernandes aqui, ele comenta, né, e ele de forma ali muito apaixonada, e é um profundo ali conhecedor dos animais, né? Então, o conhecimento dele com os cavalos, com o quarto de milha, com a própria organização lá da vaquejada é algo ali impressionante e formidável. E confesso que quando cheguei para assistir, né, lá em Lagarto, essa vaquejada, eu me surpreendi com a quantidade de políticos, assim, políticos de renome internacional, não só políticos regionais, porque se fosse algo regional, né, estaria justificado, mas não. Políticos, inclusive, ali com ascensão e com expoentes, né,
nacionais, cantores que chegavam inclusive de jato para poder comprar animais, porque criavam quarto de milha, né? Porque também até tem um cantor até muito conhecido que ele corre vaquejado também. E depois você tem os leilões, né? Que você vende óvulo, você vende os animais, vende gado, vende os cavalos. E o que a vaquejada proporciona também? Um melhoramento genético. Então, assim como você tem a Fórmula 1, que desenvolve mecanismos de segurança para os nossos carros de passeio, né, que desenvolvem toda essa segurança. A gente teve esse acidente com Grosjean nesse último final de semana, que se esse acidente fosse na década de 80, quando eu comecei a assistir Fórmula 1, certamente esse piloto não estaria aqui. Então, o fato dele estar vivo hoje é significado, é resultado desse avanço tecnológico que a Fórmula 1 proporcionou. E na vaquejada você tem ali um aprimoramento genético, né, um beneficiamento genético que você atinge ali uma gama enorme, inclusive até para o próprio animal de consumo, que vai ter reflexo nisso também. Né? A carne que nós comemos pode ter influência, como que vai ser a vaquejada tem influência né, na carne que nós comemos ali, mas é pelo investimento que é feito e as descobertas, né, que são feitas através de todo essa aplicação de recursos, né, nessa área. Então, essa é só uma parte, né, a venda ali dos animais, o aprimoramento genético, mas você tem ali famílias que conseguem promover a sua subsistência através da vaquejada, famílias inteiras. Então é uma que vai vender ali, família vende os doces, né, lá na entrada, vende o CD, vende as roupas típicas, dança, faz apresentação ali de dança típica. Então você envolve, não são poucas pessoas, você envolve toda uma comunidade, toda uma estrutura, né, de pessoas que estão envolvidas, que estão ali esperando, aguardando ansiosamente para esse momento de celebração. Então, não é justo você chegar e dizer que é inconstitucional. Se tem algum tipo de erro, se tem algum tipo ali de lesão até aos próprios animais, que isso seja combatido, que seja melhorado. Mas jamais você pode chegar com egoísmo, com a injustiça, com preconceito, de simplesmente exterminar ou extinguir essa prática desportiva. Excelente, doutor Maurício. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, a sua companhia com a gente aqui no IBDD essa noite. Foi brilhante a sua exposição. Especialmente para mim, que eu sou até suspeito para falar que sou muito fã do rodeio, da vaquejada, gosto muito, sou do interior, então já vem da raiz mesmo, assim, da essência, né? Então, eu queria agradecer muito a sua participação, muito obrigado por estar aqui com a gente e deixá-lo à vontade para as considerações finais aí. Gabriel, foi assim um prazer, eu acho que foi um bate-papo muito bom, muito descontraído. Confesso que o tempo passou aqui, que nem vi, acaba rápido, sendo até meio que clichê, né? Todo mundo diz, passou rápido, mas eu te juro que as inúmeras lives que eu fiz, essa foi muito agradável ali, porque foi poder falar, expressar, né, um trabalho que eu estou fazendo já há praticamente 4 anos, né, e que defendi aqui em Portugal, e a gente poder falar de uma forma assim tão agradável. Agora que eu estou vendo aqui algumas mensagens, o João Marcos, meu amigo lá do Rio, passou aqui, o Felipe Citônio, a Alexandra, né, que bom que está aqui, uma referência aí no doping. Então, se por acaso eu não citei nominalmente aqui algum dos amigos que por aqui passaram, sintam-se abraçados, né, e mencionados aqui, porque foi assim uma live, um bate-papo, né, muito bom. Confesso que fiquei preocupado, Gabriel, porque hoje eu comecei a receber vários memes ali dizendo o seguinte: olha, não estou preocupado com a segunda vaga da Covid no Brasil, estou preocupado
né, com a segunda vaga de lives, com a segunda onda de lives. Então eu falei, poxa, então acho que não vai ter ninguém. Então que bom que os nossos amigos Com aqui certeza. nos prestigiaram, Vamos porque bem é um tema muito bom, é um tema assim que eu diria fascinante, e eu fui assim dragado para esse mundo. Até o meu orientador, que é o Alexandre Mestre, advogado muito conhecido aqui em Portugal, ele falou para mim: Maurício, você tem tantos trabalhos escritos sobre o contrato de trabalho do atleta, né? É esse o seu métier, por que você vai falar sobre vaquejada e torada? O que está acontecendo? Eu falei: Alexandre, eu não sei, mas alguma coisa me bateu. Eu vi aqui uma decisão lá do Supremo, que foi justamente como saiu a decisão da lei lá do Ceará, e eu preciso falar sobre isso. E vou falar sobre a torada também. Aí ele, ô fogo, vai se meter num campo espinhoso. E acabou que tanto a vaquejada no Brasil como a torada aqui em Portugal hoje estão sendo ali alvo de críticas, mas não podemos deixar de lado que exprimem ali uma manifestação cultural de um povo. E que bom que o senhor tomou essa decisão, doutor Maurício. A gente que agradece por ter tomado essa decisão. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todos. Repito, se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar o artigo do Dr. Maurício, está lá no site do IBDD. Acompanhe as nossas lives aqui da coluna, todas as terças e quintas-feiras. As publicações dos artigos acontecem às segundas e às quartas-feiras. E para você participar aqui com a gente, você precisa ser membro do IBDD, membro filiado. Se você ainda não é, também tem todas as informações lá no site do IBDD, ibdd.com.br. Muito obrigado a todos que nos assistiram nessa noite. Mais uma vez, doutor Maurício, muito obrigado pela companhia. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Um abraço, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Valeu.